Joaquim, você citou o Tomás, vou aproveitar esse gancho. Na sua chegada eu entrevistei ele com o objetivo de formar um perfil seu. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa entrevista, e aí já adentrando um pouco mais no seu trabalho, foi que ele falou que você tem uma habilidade gigante de precificar quanto se vale, até quando a gente pode chegar, até quando o clube pode chegar para contratar um jogador. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a gente tem visto no contexto brasileiro valores estrondosos, enfim, a gente não tem visto muito limite. Como é que funciona isso no seu dia a dia? Muito bem. Primeiro dizer que, e agradecer o elogio do Tomás, e vocês sabem isso tão bem ou melhor do que eu, o mercado brasileiro mudou muito nos últimos 10 anos. Eu lembro-me, quando tinha ali por volta dos 30 anos, porque a idade entretanto está a passar, há 10 anos atrás, e até já um pouco antes, que o mercado brasileiro houve ali um fenómeno que muito rapidamente, em função, foi inserido naquilo que é a aldeia global em que o mundo se tornou. E na facilidade com que as transferências, principalmente a partir da lei Bosman, o mercado brasileiro, digamos, começou a ter muito mais fluidez para a Europa. No início houve essa fluidez, mas não com valores muito altos, mas depois começou-se a intensificar. Porquê? Porque os clubes europeus sabem perfeitamente que há muito talento no Brasil e os clubes brasileiros, como é normal, perceberam que podiam vender os seus atletas por um valor superior e, portanto, isto foi inflacionando. Nos dias de hoje, as transferências no Brasil é com alguma, diria, facilidade que se vê jovens atletas do Brasil a serem transferidos por 20 milhões de euros. Portanto, tornou-se algo quase que habitual. E isto vai dentro, quando fala nessa identificação do preço, quando nós queremos comprar algum atleta ou vender, há sempre uma relação, vamos pôr agora na perspectiva de comprador, há sempre uma relação em que nós começamos com um preço normalmente abaixo do que aquilo que é o preço real do atleta, se bem que estar a falar em preço real é muito subjetivo, não há ninguém que consiga quantificar com precisão o que é o preço real, e o clube vendedor normalmente começa também por cima, com um preço consideravelmente, alguns até 50% mais do que aquilo que é vamos tentar criar aqui uma medida de equilíbrio no preço do atleta. E depois, no processo de negociação, vai-se, digamos, tentar encontrar um equilíbrio em que o clube comprador vai mostrando vontade ou disponibilidade para pagar um pouco mais e o clube vendedor vai baixando um pouco mais. Muitas vezes há um ponto de equilíbrio que em certos casos demora dias e em outros casos demora meses. E em alguns casos não se faz esse negócio naquele mercado, só se pode fazer no mercado seguinte, porque há um conjunto de variantes que vão condicionar isso mesmo. Agora, o identificar o preço é, acima de tudo, zelar pelos interesses do clube, e nós aqui no Cruzeiro temos uma regra que é racionalizar o mercado com responsabilidade. Nós, por exemplo, este mercado fizemos, e estamos muito contentes com as contratações que fizemos, poderíamos ter feito outras, mas a partir do momento em que vemos que o clube vendedor não vai ao encontro digamos, daquilo que nós achamos razoável pela contratação, nós acabamos por desistir. Isto porquê? Porque uma boa contratação não pode ser só avaliada em função do rendimento e do potencial do atleta, também é do valor a pagar. E quando o atleta se torna, na nossa opinião, demasiado caro, deixa de ser uma boa contratação. E muitas vezes é preferível não contratar o primeiro atleta da lista por um valor elevado, mas passar ao segundo atleta, que muitas vezes, naquilo que é a nossa avaliação, está muito próximo do primeiro atleta, com um valor consideravelmente mais baixo. Portanto, nós temos sempre que racionalizar não só aquilo que é a qualidade do atleta e distribuída em diferentes vertentes, mas também olhar aquilo que é o investimento. Agora, o que é que acontece muitas vezes? O processo negocial, portanto, o scouting cada vez mais não é só scouting. Também, dependendo da estratégia de cada clube, também é o processo negocial. E há departamentos de scouting em alguns clubes que estão dentro deste processo, depois há outros clubes que não. O departamento de scouting é só para avaliar os atletas e depois a diretoria é que negocia o atleta. O que acontece muitas vezes, nas muitas conversas que tenho com colegas de scouts, é que há scouts que me dizem: Joaquim, eu identifiquei aquele atleta para contratar porque serviria os interesses do clube, mas eu jamais disse que deveríamos pagar aquele preço. O que é que isso significa? Que tem que haver uma comunicação permanente entre o departamento de scouting e a diretoria para servir os interesses do clube naquilo que é o racionalizar de cada contratação.